Então, nós vamos dar aqui início à nossa apresentação. Quero agradecer a quem está presente na nossa aula ao vivo. Hoje é a aula 4 do dia 4 da nossa imersão de sobrevivente à abundante, e o tema hoje é um tema muito importante, que é um tema que faz a coesão, a união de todos os temas que temos vindo a trabalhar até hoje, que se trata precisamente da força de viver e de estar em alinhamento e coerência. E porque temos muita coisa para conversar hoje, vamos diretamente aqui à nossa apresentação. E para começar, como já tens vindo a ser habitual, eu quero fazer-te uma pergunta. E é uma pergunta em jeito de reflexão, pelo que, se não estiveres preparado ou preparada para responder já, agora, o convite é que possas fazer uma pausa, se estiveres, por exemplo, a assistir à gravação, e refletires um pouco sobre, então, esta questão. E para esta questão, eu vou-te pedir uma coisa: sê muito honesto contigo mesmo. Tu fazes aquilo que dizes e dizes aquilo que pensas? Portanto, esta questão que eu coloco aqui é a base para tudo o que nós vamos falar hoje, na aula de hoje, e que temos vindo e que vamos tratar ao longo do nosso dia. Que se trata exatamente acerca deste alinhamento entre as nossas ações e os nossos pensamentos e as nossas palavras, a coerência que existe entre os nossos princípios e as nossas ações. Como é que nós guiamos a nossa vida? Então, para começares a perceber melhor o tema e como é que então ele se reflete na tua vida e de que maneira é que ele tem impacto no teu modo de sobrevivência e de que maneira então tem também um impacto muito importante para saíres desse modo de sobrevivência, para entrar numa vida de abundância e de prosperidade. Portanto, sê genuinamente honesto para contigo mesmo. Abre-te o coração a ti mesmo. E será que fazes mesmo tudo aquilo que tu dizes? Os teus pensamentos também se encontram alinhados com as tuas palavras e com as tuas ações? É uma questão que requer um olhar para dentro muito, muito sincero. E também alguma vulnerabilidade, pois muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós não fazemos exatamente aquilo que dizemos por quaisquer motivos, e nós procuramos sempre justificar esses motivos. Mas o que é certo é que nós sabemos que faltamos de alguma maneira com a nossa verdade, pois quando não existe esta coerência, quando não estamos alinhados entre pensamento, palavra e ação, estamos, na verdade, a faltar com o quê? Com a nossa verdade. Não estamos a ser verdadeiramente honestos. E nós sabemos, mesmo que procuremos encontrar mil e uma justificações para muitas vezes fugirmos um pouco da nossa verdade, seja por que motivo for, por que necessidade for, na verdade, não sendo verdadeiramente honesto contigo, isso cria algum conflito, cria um grau de conflito interno. E esse grau de conflito interno acaba por nos machucar um pouquinho, acaba por nos trazer insegurança, falta de autoconfiança, porque tu estás a olhar para ti uma pessoa que, na verdade, está a faltar com a sua verdade. Então, como é que tu podes confiar numa pessoa que está a faltar com a sua verdade? E tu, a pessoa. E quando isso acontece e gera este conflito, um conflito que se vai refletir em falta de autoconfiança, em insegurança, e isso coloca-nos num estado de fragilidade. E se já estamos no modo de sobrevivência, então faltar com esta verdade vai piorar essa situação, vai manter-nos cativos nesse modo de sobrevivência. Enquanto que, quando nós assumimos a nossa verdade, o nosso estado de retidão e de alinhamento, nós sentimos muito mais confiantes. Não significa que isso seja
sempre fácil. Vão haver situações em que nós vamos ser, de alguma maneira, colocados à prova. E eu vou falar dessas situações mais à frente. Então, muito honestamente, pensa nesta questão, reflete. Às vezes é subtil, às vezes estas questões são bastante subtis, elas não são assim muito claras e muito evidentes na nossa vida. Às vezes são aquelas pequeninas mentiras de compaixão, ou achamos nós que são mentiras de compaixão. Outras vezes são apenas aquelas mentiras que nós dizemos para evitar algum tipo de confronto, ou dizes um sim e na verdade quererias dizer um não. Portanto, isso também se enquadra nesta falta de alinhamento. Nesse caso, quando tu queres dizer a um não ou a um amigo, por exemplo, que te convida para sair, talvez numa situação corriqueira do dia a dia que acontece, tu acabas por dizer sim, já por uma questão de hábito, por exemplo, mas na verdade naquele dia até não era o melhor dia para tu ires, sentias-te cansado ou terias outras responsabilidades e acabaste por ignorar essas outras responsabilidades para dizer sim ao teu amigo. Obviamente que há uma questão social, há uma questão cultural, há crenças que estão aí impregnadas nessa resposta, nesse sim, mas ao mesmo tempo estás a cultivar um conflito contigo mesmo, estás a faltar com a tua verdade. E isso é uma coisa que importa ver, até mesmo nestas questões que parecem um pouco sem importância, parece que são coisas, normais, mas que há um efeito cumulativo. E depois o nosso cérebro, ele é inteligente, ele percebe que isso está a acontecer e o nosso subconsciente começa a fazer uma análise desse nosso comportamento e começa a perceber essa mesma incongruência. E isso traz-nos precisamente para aquele estado que eu referi há bocadinho, em que nós sentimos falta de confiança. Às vezes depois não percebemos de onde é que veio a nossa falta de confiança. Porque é que tu tens falta de confiança? Porque é que tens falta de autoestima? Às vezes não se sabe exatamente de onde é que vem. Mas, se calhar, se começares a fazer uma análise mais profunda, pode ser que venha, por exemplo, desta falta de alinhamento. É muito importante que faças essa reflexão e, obviamente, uma reflexão que eu te convido sempre a fazer com amorosidade, sem julgamento, sem crítica, para que vejas a tua realidade no momento presente, para que possas a transformar. E quem eu sou? Sou a Fátima Fernandes, para vocês que me têm vindo a acompanhar já me conhecem, para quem vem vindo de novo, eu sou professora de yoga, sou coach de vida, sou mentora e aqui nesta imersão eu estou a assumir o papel de guia, o papel de mentora, a procurar dar o meu melhor para que te possa ajudar a sair de um modo de sobrevivência e entrar em modo de abundância, para que a tua vida possa ser mais leve, mais equilibrada, mais feliz, para que possas abrir espaço para viver a tua melhor vida. E esta imersão é um compilar de muito conhecimento que foi adquirido, informações, por exemplo, mas adquirido muito por base na minha própria experiência de vida, porque tudo isto que eu partilho aqui tem muito por base a minha própria experiência de vida. Eu tenho uma ligação muito próxima com todos estes temas. E porque sei o que é passar por estes temas, eu confio, eu tenho essa confiança em mim, nas minhas capacidades para poder te guiar também, para também te poder ajudar e mostrar-te possivelmente caminhos que tu não conheces. Pois para mim já foram muitos anos, já estou nesta jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, há cerca de 25 anos e há muita coisa que eu já vivenciei e já experienciei. Tendo tido essa experiência, eu agora talvez te consiga ajudar a trilhar alguns atalhos, para que também não leves 25 anos a progredir em determinados aspectos na tua vida. E vamos continuar então aqui com a nossa temática. O que é que significa alinhamento? É nada mais, nada menos do que um estado de retidão. Então, este estado de retidão e de verticalidade que é assumido na vida, em que palavras,
ações e pensamentos se encontram. Imagina um fio de prumo, bem direitinho, em que tu encontras nessa mesma linha as tuas palavras, os teus pensamentos, as tuas ações. Não existe, por isso, divergência e nem conflito. Alinhamento espiritual é, portanto, esta harmonia entre valores, crenças e propósitos de uma pessoa e a sua vida interior. É um conceito que vai ajudar-te a encontrar o sentido maior da tua vida. Para além de haver esta verticalidade, este sentido de retidão que no yoga nós chamamos de Arjavam, tudo isto está muito interligado com os valores do yoga e que são valores humanos. Quando as tuas palavras, as tuas ações, os teus pensamentos estão alinhados entre si e estão alinhados com os teus valores, com o teu sistema de crenças. E para quem não assistiu à aula de ontem acerca das crenças, eu recomendo que a assistas, pois é muito importante para então este desenrolar deste alinhamento e deste estado de coerência. Pois nós vamos alinhar-nos precisamente com o nosso sistema de crenças, com o nosso sistema de valores. E se te vais alinhar com um sistema de crenças que é condicionante, que é limitante, então este próprio alinhamento não vai acontecer. Vai haver um estado de desarmonia. Então é muito importante trabalhar o sistema de crenças para que então consigas harmonizar todos estes elementos de quem tu és, na forma como tu vives e como aplicas então depois no teu cotidiano. Com tal, o alinhamento está intimamente relacionado com coerência. Coerência no sentido espiritual significa estar integrado no modo de pensar, sentir e agir. São conceitos muito semelhantes. De acordo com os ensinamentos de uma fé. Fé aqui no sentido de crenças, valores, sentido de vida. Já estou a repetir aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho da importância de validar as tuas crenças, de validar os teus valores e o teu sentido de vida. É por isso ser autêntico. E este ser autêntico é viver a tua verdade, viver quem tu és. Não te vestires de máscaras e de papéis para representares uma personagem que está completamente desalinhada de quem tu és. É ser verdadeiro. Portanto, nós temos que encontrar a nossa própria verdade. Temos que descobrir quem é que nós somos. Portanto, é ser autêntico, é ser verdadeiro, sem máscaras ou receios de rejeição, em que nós nos sentimos plenos tal como somos. Nós aceitamos-nos e quando nós nos aceitamos, também somos aceitos pelo nosso contexto social. Se não formos aceitos pelo contexto social, talvez esse contexto social não seja o contexto social para ti, o contexto certo, não seja o ambiente certo. E eu aqui decidi definir fé, pois esta fé aqui não se trata de uma fé religiosa. Trata-se de uma crença ou uma convicção íntima em algo ou alguém, mesmo sem provas concretas. É algo que tu sentes, tu sabes. Ok, isto é verdade. É a tua verdade. E confias. Eu gosto de me exprimir neste contexto, de dizer que tenho uma fé cega nos meus sonhos, por exemplo. Na existência das possibilidades infinitas que me vão conduzir e trazer para a minha melhor vida. É fé. É uma confiança absoluta que se deposita numa ideia ou fonte de transmissão. E esta confiança, nós também vamos adquirindo esta confiança com as nossas experiências de vida, certamente. Então, como é que nós conseguimos orientar a nossa vida em função deste estado de alinhamento e de coerência? Portanto, tu agora, neste momento, quando tu te apercebes que não estás em verdade, que não estás em alinhamento, não estás em coerência, ou seja, que há uma divergência, há conflito entre palavras, pensamentos e ações, entre os teus valores, os teus princípios e a forma como tu vives a tua vida, precisas de fazer uma escolha. Como é que tu queres orientar a tua vida? Para onde é que tu queres orientar a tua vida?
E encontrar este estado de alinhamento é a linha mais importante que tu podes encontrar para orientar a tua vida. Pois é ela que te vai traçar um determinado caminho, e caminho esse que te vai levar ao encontro da tua melhor vida, dos teus sonhos, daquilo que tu precisas de experienciar na tua vida para seres uma melhor pessoa. Daquilo que tu precisas de aprender em ti para te reconheceres como um ser humano pleno e realizado. E de que maneira? Como é que nós podemos então trabalhar o nosso sentido de alinhamento e de coerência na nossa vida? Uma das coisas mais importantes é encontrar o sentido da vida. E se eu perguntar qual é que é o sentido da tua vida? Muitas vezes a resposta que me dão quando eu pergunto isto, então qual é que é o sentido da tua vida? As pessoas dizem que não sabem. E às vezes o que acontece é que ficam à espera que o sentido da vida venha até consigo, que deixa assim, que seja canalizado do universo, da estratosfera. Contudo, não é assim que acontece. Para já o sentido da vida é algo que nos é inerente, é algo que está dentro de nós. Nós precisamos de nos conectar com esse sentido da vida. E um dos grandes sentidos da vida é nada mais, nada menos do que viver. E nós estamos tão ocupados na nossa vida a fazer, para acumular, que nem nos apercebemos da vida em si. Então o tempo passa, não desfrutamos dos prazeres da vida, do prazer de estar vivo, não desfrutamos da natureza, não desfrutamos plenamente das nossas relações, não nos chegamos a conhecer, pois passamos uma vida inteira a fazer para ter. E não nos ocupamos com o ser. Então, o sentido da vida, que eu diria que é transversal a toda a humanidade, é ser, é viver. E talvez isto possa, agora cair assim, não é? E trazer até ti algum tipo de realização, algum insight neste momento. Pois talvez tu te encontres nesse grupo de pessoas que ainda não se apercebeu que o simples facto de estar vivo já é um dos grandes sentidos da vida. Não desperdices a tua vida. A nossa vida é tão, tão, tão valiosa. Então vamos dar valor à nossa própria vida, reconhecendo o sentido de estar vivo. Agora, o que é que nós fazemos com esta energia vital que está em nós? E para onde canalizamos esta nossa energia? É aquilo que vai ajudar a desenvolver o propósito da vida. Qual é que pode ser, por exemplo, um propósito de vida? Por exemplo, servir o outro. Como eu sinto que um dos meus propósitos de vida, pois nós não precisamos ter apenas um propósito de vida. Nós podemos ter diferentes propósitos de vida e esses propósitos de vida irem alterando ao longo da nossa própria vida, pois nós vamos nos transformando e sendo de determinada altura da nossa vida tínhamos um propósito, quando esse propósito, por exemplo, é concretizado, se for algo com um fim, não é? Então, esse propósito transforma-se noutro propósito e noutro propósito, etc. E também podemos chegar à conclusão que determinado propósito que nós julgávamos que era um propósito, à medida que nós vamos nos conhecendo melhor, descobrimos que afinal aquele não era o nosso propósito de vida, era outro. E aqui há uma filosofia que eu gosto muito e que aprecio bastante, que trata precisamente acerca do desenvolvimento do propósito de vida, que é o Ikigai, é uma filosofia japonesa. Na forma como eles interpretam o propósito de vida, é aquilo que dá significado à tua vida, é aquilo que te faz sair da cama todos os dias, é aquilo que te motiva, é aquilo que te orienta, é aquilo que está a contribuir para que tu
progridas, para que tu evoluas, para que tu procures cultivar mais o teu estado de saúde, para que tu queiras viver. Quando tu tens um significado forte na tua vida, quando tu reconheces o sentido de estar vivo e a potência da vida em ti e o valor que a vida tem, tu queres viver mais, tu queres viver melhor. Então, qual é que é o motivo mais poderoso para, por exemplo, fazer exercício físico? Não é perder peso. O perder peso é uma consequência, é um dos objetivos que estará por detrás deste querer viver mais e melhor. Então, se tens peso a mais, um dos objetivos para cumprires o teu propósito de vida, se o propósito de vida for ter saúde, e é um propósito de vida muito, muito válido e muito importante, então tu vais-te motivar, vais-te automotivar, gerar essa força interna, essa força de vontade muito poderosa na direção da tua saúde, e não vais ficar à espera que seja o Sistema Nacional de Saúde a cuidar da tua saúde, quando é algo que está nas tuas mãos. Em grande parte está nas tuas mãos. Um dos aspectos para cultivar esta linha orientadora para a tua vida em coerência e alinhamento é encontrar o teu sentido de vida. O teu porquê, o que te move, na verdade. Tu tens um propósito maior, a saúde, certo? Por exemplo, ou no meu caso, o servir. Então, mas e porquê? Eu quero servir o outro porquê? É para servir o meu ego, por exemplo? Aí já começa a haver algum conflito. Ou é porque eu quero ver uma mudança no mundo? Então, eu vou começar a tentar perceber mais profundamente os meus diferentes porquês. Esses diferentes porquês vão dar origem aos tais objetivos que sustentam o porquê. Portanto, na verdade, esta linha orientadora segue aqui eu não diria um método, mas aqui uma ordem específica que nos ajuda a ir do ponto A ao ponto B, para que esta linha tenha uma estrutura, tenha uma lógica, para que seja também mais facilmente compreendida pela nossa razão. A nossa razão, a nossa mente são muito importantes de serem cuidados neste contexto, pois é preciso ter clareza mental, é preciso saber ver. E a mente conectada com o teu coração, portanto, em estado de coerência, é que vão criar então as melhores condições para que tu possas efetivamente viver a tua melhor vida. A tua mente vai dar a forma, vai dar a estrutura à expressão do teu coração. A tua mente, bem clara, bem focada, vai dar forma ao sentido da tua vida. E depois essa forma vai ser construída através dos teus pensamentos, das tuas palavras, das tuas ações, das tuas atitudes. Se um dos meus porquês em relação ao meu propósito de vida, ao meu servir, é mudar o mundo, mas e porquê é que eu quero mudar o mundo? Eu quero mudar o mundo porque não quero ver mais sofrimento no mundo. Custa-me imenso ver o sofrimento de outras pessoas. Custa-me às vezes ver as pessoas que não querem ver, que se recusam a aprender mais acerca delas, que se autolimitam. Mas e porquê é que isso me custa? Porque eu também já estive nesse papel. E a mim custou-me imenso não ter ninguém para me ajudar. E assim eu vou mergulhando no meu porquê, no meu porquê, no meu porquê, no porquê do porquê. À medida que tu vais fazendo esse trabalho de investigação, tu vais tendo uma visão mais clara do teu propósito de vida. E quando tu tens uma visão mais clara, estás a dar mais alimento à tua mente para ela se conseguir orientar, senão ela perde-se. E nós precisamos dessa estrutura. Então, quando nós olhamos para uma linha orientadora, é uma das formas de tu criar estrutura na tua vida para entenderes para onde é que caminhas. Ainda em relação, portanto, aqui ao sentido da vida, quando a pessoa fica à espera que o sentido da vida venha até consigo, uma das respostas que eu dou
é, então, dá sentido à tua própria vida. Faz coisas que tragam sentido à tua vida. Faz coisas que tragam significado à tua vida. Se não encontras em ti um sentido ou um significado da tua própria vida, então, ao invés de desperdiçares energia e tempo da tua vida, de desperdiçares vida, e é muito importante a malta começar a entender isso, e desperdiçar vida aonde? Nas séries da Netflix, no scroll infinito no TikTok e no Instagram, enfim, a se perder completamente em distrações, em estímulos externos que não agregam valor nenhum, que não acrescentam absolutamente nada. Outra coisa que também não acrescenta absolutamente nada é ir ver montras para o shopping. A sério. Eu compreendo que em alguns sítios, eu digo isto já com uma cara séria, porque são coisas... Por isso é que eu quero mudar o mundo. Eu quero ser capaz de comunicar todas estas possibilidades que as pessoas têm para viverem uma vida melhor, de não viverem mindless, perdidas no shopping, olhar para as montras, consumir, a consumir, a consumir, a levar uma vida inteira a trabalhar para ter coisas, objetos que não acrescentam, não agregam valor nenhum, nem para elas, nem para a comunidade. Portanto, eu fico assim um bocado fogosa com estes temas. Então, o que é que tu podes, por exemplo, fazer para agregar valor, sentido, significado à tua vida? Contacta, por exemplo, na tua comunidade, faz voluntariado, ajuda o próximo. Aprende a tocar algum instrumento, conecta-te com a arte, conecta-te com a criação. Caminha, vai para a natureza, conecta-te com a natureza. Isso dá significado à vida. Porque às vezes também há aqui uma ideia mais mística acerca do significado, que tem que ser assim uma coisa muito grandiosa. Não! A gente encontra significado na vida nas mais pequenas coisas. E eu ontem falei nisso, na importância do sorriso, de sermos generosos com o sorriso. Há uma senhora aqui em Lagos. A senhora caminha na rua, já me cruzei com ela uma série de vezes, e ela cruza-se contigo e ela desfaz-se em elogios. Ela sorri para ti e agradece o teu sorriso e diz-te: pá, és uma rapariga bonita, tens um sorriso bonito, gosto dos teus olhos. Não sei o que é que a motiva a fazer isso, mas sempre que alguém recebe as suas palavras, sorri, agradece. E depois é contagiante, porque a pessoa leva essa alegria para o seu dia, leva essa alegria, esse sentido de generosidade para depois as suas próprias relações. E isto tem este efeito contagiante. Portanto, se não sabes qual é o sentido ou o propósito da tua vida, faz coisas que tenham sentido e que tenham significado para ti e para o outro. A comunhão com a natureza ajuda-te a conectar com um grande sentido da vida. Então, quando nós estamos a falar aqui do porquê, e nós começamos a abrir as diferentes camadas, a ver mais profundo e a ver o que é que está dentro do significado, dentro do sentido da vida, estamos, na verdade, a simplificar. Estamos a ver, então, quais é que são os diferentes caminhos que nós podemos abordar para lá chegar. E então é aí que é tão importante nós criarmos objetivos que sustentem então o nosso porquê, ou os diferentes porquês. Estamos a criar, portanto, um plano. E esse plano será constituído por objetivos e para efetivar esses objetivos precisas de um processo, precisas de ações. Portanto, esta é uma parte mais, enfim, digamos assim, técnica, e esta parte do como e o quê
Nós vamos abordar isto aprofundadamente na nossa mentoria. Depois, na aula da manhã, eu vou falar acerca da mentoria, para que, então, tu consigas sustentar o teu próprio sentido da vida. E lá está, a estrutura faz-se com raízes. Então, este plano vai ser as fundações, o plano e as ações e os objetivos vão ser as fundações para a sustentabilidade da tua melhor vida, na verdade. Com base nesses objetivos, vais conseguir guiar-te ao longo do teu caminho, perceber se estás no caminho certo e fazer aqui um pouco o sentido de autorresponsabilidade. Portanto, vais assumir aqui um pouquinho um papel de empreendedor. Mas, na verdade, todos nós somos empreendedores na nossa própria vida. Ou deixamos que alguém se responsabilize pela gestão da nossa vida. A quem é que tu dás o poder? A quem é que dás o sentido da tua autoagência? Quem é que gera a tua vida? És tu? Ou é a sociedade, é a cultura, são os teus familiares, os teus amigos, é o teu patrão, os teus filhos? Onde é que está o teu sentido de autoagência? A autoagência é o teu poder pessoal, é o teu poder interior. E que poder interior é este? O que é que significa este poder interior? A autoagência, que é assim um palavrão, mas é um palavrão muito importante que aprendas. Não tanto pela palavra em si, obviamente, mas pelo significado e aquilo que implica na tua vida. É de te empoderares nas tuas escolhas. É de tu agires no quê? Agires no sentido da tua vida, nas tuas escolhas, de agires neste plano de ação que tu vais desenhar para a tua vida. Não és só o empreendedor, és também o artista que é capaz de desenhar a sua vida e de embelezar a sua vida, de trazer a beleza à vida, a beleza que a vida merece. E isto tudo alinhado com o quê? Com duas coisas muito importantes, com um sistema de valores que representa o teu eu mais autêntico e o teu sistema de crenças, tal como nós falamos ontem. E que tipo de crenças? Crenças positivas e capacitantes. Aqui em relação ao sistema de valores, sabes quais é que são os teus valores? O que é que valorizas na tua vida? O que é importante para ti? Eu vou dizer-te, vou partilhar contigo quais é que são os meus valores. Há muitos valores, obviamente, mas 3 que eu aprendi a valorizar e que são parte integrante da minha vida hoje em dia. Mas estes 3 têm uma função primordial para me manter alinhada. Ou seja, é quase como uma cola. Eu hoje em dia olho para estes valores e vejo como uma cola da minha vida. Então, os valores são a verdade, o propósito e a liberdade. E o que é que eu faço com estes valores? Porque é que eu digo que são uma cola? Tudo o que eu faço é sempre intencional. Se algo que eu pense, que eu falo, que eu faça, a tal coerência, não esteja alinhado com os 3 ou pelo menos um destes valores, então eu pondero muito bem se vou continuar a cultivar esse tipo de pensamento, se vou dizer aquelas palavras e se vou fazer essas ações. Às vezes acontece que só me apercebo a seguir. Então aí eu ponho a mão no coração e com toda a compaixão e amorosidade eu revejo tudo isso que aconteceu e procuro perceber o que é que aconteceu. Que padrão é que estava lá por trás que me fez faltar com a minha verdade, por exemplo? Que crença limitante é que, mais uma vez, me prendeu, me inibiu de ser livre? Ou, por exemplo, que estímulo externo é que me afastou de mim mesma, me afastou do meu caminho, me afastou do meu propósito?
Portanto, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu digo, deve de estar alinhado com princípios de verdade, de liberdade e de propósito. Então, isto são 3 aspectos da minha vida que eu hoje em dia não abro mão. Quando nós nos encontramos perfeitamente coerentes com o nosso sistema de valores, com o nosso sistema de crenças, nós conseguimos ter a força motora, a energia, o fogo interno para concretizar os objetivos, para concretizar o nosso plano de vida, para cumprir com os nossos mais diferentes porquês, para nos alinharmos com o nosso sentido de vida. E então o trabalho de casa, está sempre trabalho de casa aqui para fazer, está bem? É que tu faças então esta investigação. Procura perceber, talvez fazendo a meditação da conexão com o coração, perceber o sentido da vida. Lá está, se não encontrares, está tudo certo. Observa o sentido da vida pela vida em si, por estar vivo, por dar valor à vida, por viver. E depois, a partir daí, mas viver porquê? Tens filhos? Queres viver pelos teus filhos? Porque eles precisam de ti? Ok, mas e porquê? E naturalmente, depois vais tentar perceber o porquê do porquê. Vai à 4ª camada do porquê. Se puderes, faz todas estas reflexões escritas. Não deixes que fique apenas a nível mental. Porque quando tu fazes a reflexão escrita, eu digo isto muitas vezes, mas é preciso que assente, ok? É preciso que assente, porque quando tu fazes a reflexão escrita em papel e caneta, nada de computador, em papel e caneta, cadernos, esta escrita manual traz uma conexão profunda com o teu coração. As mãos e os braços na cultura oriental, nas filosofias orientais, representam uma extensão do coração. Daí que tudo aquilo que tu faças com as tuas mãos normalmente traz-nos um sentido de conexão muito grande. Por isso é que eu falei da arte já várias vezes e vou continuar a falar da arte. E à medida que vais investigando o teu porquê, define um objetivo, por exemplo, para cada porquê, ou 2. Não precisa ser uma coisa muito elaborada. O que é que te ajuda, então, a alcançar esse porquê? O que é que te ajuda a cumprir esse porquê? E depois percebe quais é que são os valores importantes para ti. Liberdade, fraternidade, compaixão, amor. Se não saberes exatamente que valores é que tu tens, podes fazer uma coisa muito engraçada. Eu já fiz isso no passado e ajudou-me imenso, que é ir ao Google e pedir ao Google para te dar uma lista de valores. E depois tu olhas para cada um, a partir de sabendo o significado de cada um desses valores. Se não saberes, procuras o significado de cada valor. Repara que eu, no princípio de todas as apresentações, de todas as aulas que eu faço, eu apresento sempre o significado. É muito importante tu te conectares com o significado das palavras. Portanto, à medida que te vais contextualizando com os diferentes valores que podem existir, tu vês como é que tu te sentes. Faz sentido na tua vida? Não faz sentido na tua vida? Eu, quando fiz este exercício pela primeira vez, foi exatamente com os valores, porque eu estava perdida, digamos assim. Eu não sabia bem, mas eu tenho valores? Eu não fazia a menor ideia. Eu não conseguia captar essa essência do que é ter um valor, do que é viver sob determinados princípios. E quando eu fiz este exercício, eu lembro-me que eu acho que guardei a lista, eu até imprimi a lista, eu lembro-me disso muito, muito bem. Eu marquei quase todos os valores. Porquê? Porque eu comecei a perceber e a ver o valor em todos eles. E eu fiquei assim, então, mas e agora? Como é que eu vou orientar a minha vida para cumprir com estes valores todos? Epá, não é fácil. Então, há de haver ali um ou outro, 3 no máximo. Mais do que 3 já começa a complicar um bocadinho a vida, que depois não é fácil, não é? Depois traz pressão, traz tensão e nós não queremos tensão na vida. Queremos um pouco mais de leveza. Então, o que é que eu comecei a fazer?
comecei a apagar aqueles que no imediato não eram tão importantes, até ficar com aqueles que naquele momento verdadeiramente eram importantes. E é isso que importa, porque também o teu sistema de valores vai se transformando. Vais fazer precisamente esse encontro com os valores, os teus valores, ver quais é que são os valores que verdadeiramente fazem sentido para ti neste momento. E o teu sistema de crenças. Porque o teu sistema de crenças são aquelas verdades absolutas, é aquilo em que tu acreditas, independentemente de haver um suporte, de elas estarem ou não validadas de alguma forma, mas que estão impregnadas no teu subconsciente e que tu as adquiriste ao longo de toda a tua vida e que neste momento estão a moldar o teu pensamento, a tua palavra e a tua ação. E importa olhares para o teu sistema de crenças e perceber se o teu sistema de crenças basilar, as centrais, são potenciadoras e positivas ou se, pelo contrário, elas te estão a criar uma prisão. Se elas te estão a condicionar, se elas te estão a limitar. E, se for então este segundo caso, procura que todo este trabalho agora de realinhamento, porque na verdade estás a fazer um trabalho de realinhamento, de encontrar coerência em tudo isto, em todos estes aspectos. Como é que então podes desenvolver e integrar essas novas crenças no teu subconsciente que estejam alinhadas com os teus valores, que sustentem então o teu plano de ação, que te motivem a conquistar e a superar todas e quaisquer dificuldades que possam surgir ao longo do teu plano, que estejam alinhadas com o teu porquê, para que possas cumprir com o teu propósito de vida. Muito bem, então isto é um trabalho profundo, é um bom trabalho de casa, é um trabalho de casa que vai durar a vida toda. Mas começando por fazer este exercício com serenidade, obviamente, com tranquilidade, mas com coração, sempre com o coração muito presente, é possível que a partir daqui tenhas uma visão da tua vida completamente diferente e comeces a ver a vida com mais positividade, com mais oportunidades, com mais possibilidades, com mais alegria, com mais entusiasmo. Pois quando tu entras neste modo de estar na vida, tu começas a perceber uma coisa. Então mas espera aí, então mas eu afinal sou capaz de mudar a minha vida. Eu sou capaz de transcender as circunstâncias da minha vida e as minhas dificuldades. Eu transformo-me numa pessoa mais elevada, em que eu sou superior às minhas dificuldades, às minhas circunstâncias de vida. Portanto, isto transforma-te numa pessoa empoderada. Ok, então, esta linha orientadora transforma-se num caminho para a tua vida. Temos aqui mais um trabalho de casa. Eu adoro este trabalho de casa. E este trabalho de casa eu vou pedir para tu partilhares comigo. Viver a tua melhor vida é uma possibilidade alcançável. Esta é uma conclusão que tu podes tirar depois de fazeres o exercício anterior. Vais realizar que, afinal, é possível. Se viveres com intencionalidade, de acordo com este mapa, em que todas as ações, as palavras e pensamentos estão harmoniosamente conectados com esta visão maior de vida, o teu sentido de vida. Ou seja, existindo alinhamento e coerência. Quando tu segues esta linha orientadora para a tua vida, começas a cuidar de ti com intencionalidade. As tuas palavras são mais cuidadas, ponderadas. Não quer dizer que vais perder completamente a espontaneidade, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o bom uso da tua energia.
com o cultivo da tua própria energia, da tua força interior. Vais cuidar mais da tua mente. Vais começar a filtrar melhor aquilo que chega até ti. Conversas, redes sociais, televisão. Vais começar a ser capaz de discernir muito melhor tudo aquilo que chega até ti e a não seres tão permeável, influenciável. Vais desenvolver uma coisa que eu já ensinei, que é não aceitar tudo, não rejeitar tudo, contemplar. Vais aprender a contemplar. Vais assumir uma atitude não dogmática na vida. Podes não querer assumir, mas é uma forma de estar na vida que vai contribuir para que possas viver a tua melhor vida. Vai-te dar muita liberdade. Vai-te trazer uma capacidade de navegar pela vida com mais sabedoria. Porque tu vais ser capaz de captar do mundo exterior aquilo que é importante, de filtrar e de dar fora aquilo que não serve para nada e de cresceres e de evoluires com tudo isso. Não sei se já terás feito o exercício, se não, mas eu todos os dias eu tenho vindo a partilhar exercícios de gratidão. E ontem, o exercício da gratidão é um dos meus favoritos, em que eu pedi-te para tu visualizares a tua melhor vida, para visualizares um dia perfeito na tua vida perfeita, na tua melhor vida. E então, o que eu recomendo neste trabalho de casa é que tu te recordes precisamente dessa tua melhor vida. Das sensações, das emoções, dos sabores, das cores, das pessoas com quem tu estavas nesse dia maravilhoso. Ao te recordares, portanto, desta tua melhor vida, deste dia incrível que tu já viveste na tua mente, já a sentiste no teu corpo, embora esteja no futuro, mas tu já o viveste como se estivesse a acontecer no presente. De acordo com este mapa que nós fizemos aqui, podes voltar ao slide anterior, depois eu vou partilhar esta apresentação contigo para que tenhas acesso a tudo isto. Vais desenhar a tua melhor vida. E vais desenhar mesmo, vais fazer um desenho. Agora, pode ser um desenho abstrato, pode ser um desenho simbólico, pode ser uma paisagem, pode ser a carvão, pode ser a lápis, pode ser a caneta, pode ser aguarelas, pode ser aquilo que tu quiseres. Pode ser uma composição de outros elementos, de revistas. Nessa representação da tua melhor vida, devem estar todos aqueles elementos anteriores. Deves de conseguir lá inserir um elemento que represente o sentido da vida, que represente os diferentes porquês, ou um porquê mais importante, que represente o teu plano, a tua caminhada, que represente alguns dos teus objetivos, que represente as tuas crenças, que represente os teus valores. E aqui, por exemplo, porque estamos a fazer isto numa perspectiva futura, vê os valores e as crenças que vão contribuir para que esta tua melhor vida possa verdadeiramente acontecer. Faz da melhor maneira possível. Não importa se é bonito, se é feio, se faz sentido, se não faz sentido. Se é feito por ti, de coração, faz sempre sentido. Se depois tiveres coragem, tiras uma fotografia e partilhas no grupo, para que também possa incentivar às partilhas no grupo que infelizmente não tem estado a acontecer, o grupo não está muito dinâmico, mas talvez com este trabalho de casa possa despertar um bocadinho o fogo. E é isto que se pretende também com este tipo de trabalho, deste trabalho pessoal, deste desenvolvimento pessoal que nós fazemos aqui, este trabalho interior, queria eu dizer, é despertar o fogo interno. Porque não serve de nada nós continuarmos a consumir, por exemplo, a ler mais livros, a fazermos mais terapia, a assistirmos mais vídeos,
E pior ainda são aqueles vídeos curtos nas redes sociais que não acrescentam valor nenhum, sem efetivamente colocar o plano em marcha, sem efetivamente transpor para a vida cotidiana este projeto de vida, este projeto da tua melhor vida. Ok? Vamos sair daqui, deste nível da razão, que entende a necessidade de fazer isto, para o coração, a tal coerência do coração para as mãos. As mãos são simbólicas aqui, elas representam a tua ação. Então, havendo esta coerência, incluindo as tuas palavras, não é? A tua expressão, vais conseguir realizar isto. Então, este trabalho de casa é super importante, ok? E aqui vais recordar o artista que há em ti. E para ser artista, para trabalhar a vida com esta arte, tu não precisas de ter vocação para o desenho, para isto. Não. A natureza humana é de criação. Então, o que quero que tu faças com as tuas mãos é sempre uma expressão de arte. E arte é beleza, arte é expressão. Então, exprime-te do fundo do teu coração. Um dos aspectos mais importantes em relação a isto, tudo isto que nós falamos para trás, é quando existe algum grau de conflito. Em que nós somos, de alguma maneira, forçados a falar ou a fazer ou a pensar algo que confronta com os nossos valores e as nossas crenças ou com o nosso sentido de vida. E isso deve ser ponderado em 2 pontos de vista. O primeiro, que é o mais fácil de analisar, é, ok, há este conflito em que algumas das coisas que me eram pedidas para fazer, por exemplo, ou sugeridas, não estavam de acordo com os meus valores. Eu não tive problemas nenhuns em dizer que não. Portanto, eu não cheguei a dar origem ao conflito. O conflito não se instalou. Mas às vezes instala-se. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático da minha vida. E talvez tu, ou na tua vida, ou conheças alguém que passe pelo mesmo. Eu conheço muitas pessoas que passam por este conflito. Os seus valores e as suas crenças, aquilo que é verdadeiramente importante para elas e o seu sentido de vida está completamente desalinhado da sua profissão. Se fores estudar um bocadinho acerca do Ikigai, e eu vou falar bastante acerca do Ikigai na mentoria, é uma filosofia fundamental para o desenvolvimento que nós vamos fazer nessas 8 semanas. Nessa filosofia há uma grande ênfase em procurar uma profissão que esteja de facto alinhada com o nosso propósito de vida. Porque, repara, no nosso trabalho, na nossa profissão, nós dedicamos a grande parte da nossa vida. E estar a dedicar grande parte da tua vida, da tua energia, do teu tempo, em algo que conflita com o teu coração, que conflita com os teus valores, que conflita com a tua percepção de certo e de verdade, é muito duro. É chegar ao final da tua vida a pensar que tiveste a dedicar-te a algo que te afastou completamente da tua autenticidade e de ti mesmo. A não ser que eu trabalhei num banco durante muitos anos, do ano 2006 ao ano 2021. Eu digo sempre, porque fico sempre na dúvida se foi 2021, 2022. Mas isso também não importa. Foram muitos anos. Foram 15 anos ao todo. É fazer as contas, de 2026. Foram 15 anos. No início gostei bastante. Foi um desafio espetacular. Era mesmo aquilo que eu precisava na altura da minha vida. Estava totalmente alinhado com aquilo que eu precisava.
Embora eu sempre tenha dito na minha vida antes que nunca iria trabalhar num banco. Era assim uma daquelas coisas que eu sempre abominei. Mas fui trabalhar num banco porque foi também a única profissão, o único emprego que eu na altura consegui. Enviei uma série de currículos, mas fui aceite naquela empresa e pronto, aceitei o desafio e avancei. Os primeiros anos adorei, muito desafiante, mas ajudou-me a crescer muito. Conheci pessoas interessantíssimas. Os primeiros anos eu gostei. Até começamos a entrar na crise e que 2011, 2012, uau, muito, muito duro. E então começou a confrontar com os meus valores. Pois eu, nessa altura, comecei a estudar yoga. E está aqui a Lourdes, com quem eu fiz o meu primeiro curso de yoga. E então eu comecei a aprofundar, embora já o tivesse feito até essa altura, mas comecei a aprofundar mais ainda uma visão de vida alinhada com valores, coisa que eu até essa data ainda não tinha bem noção do que é que era, e de me conectar com o meu eu mais profundo. E então comecei a descobrir a existência desse conflito. Mas o que é certo é que eu na altura não tinha alternativa. Então eu comecei a dar aulas, continuei a dar aulas, comecei a dar aulas logo, ainda estava a fazer o curso em 2012, até o momento presente, nunca deixei. E, naturalmente, depois com a questão da crise, minha vida pessoal correu muito mal, passei por um divórcio, muitas dificuldades financeiras. Durante muito tempo, as minhas refeições, 3 refeições ao dia, eram papas de aveia, o que não é muito satisfatório e nem bom para a minha saúde física, mental e emocional. Então foi uma altura muito desgastante. E pese embora aquele emprego fosse absolutamente tóxico e danoso para a minha saúde física e mental, eu tentei ver o bem maior. Qual é que é o bem maior para eu estar aqui? E esse bem maior eu descobri no meu propósito de vida. Eu quero construir a minha vida no ensino do yoga. Mas para que isso aconteça e que eu consiga ter sustentabilidade nessa minha missão, eu preciso de continuar nesta profissão. Eu preciso do quê? De fazer o sacro ofício para esse bem maior. Então eu continuei. E quando nós trabalhamos este bem maior em nós conseguimos sorrir, mesmo no meio das dificuldades. Nós já conseguimos encarar a fonte do nosso conflito de uma forma completamente diferente. E eu lembro-me de vários dias, né, em que eu ia para o trabalho a chorar e aquilo era desolador, sentir-me fechada lá naqueles cubículos e, enfim, tenebroso para mim. Mas eu lembro-me quando eu comecei a mudar o paradigma, quando eu comecei a assentar o meu pensamento, a minha palavra e a minha ação neste bem maior, eu consegui superar isso e consegui dar o meu melhor. Sempre tive excelentes avaliações enquanto lá trabalhei. Os clientes vinham ter comigo porque sabiam que eu os ajudava. Então, eu era a pessoa que resolvia problemas no banco. Lá na agência bancária onde eu trabalhava, toda a gente vinha ter comigo para resolver problemas, porque eu encontrei aí parte do meu propósito. Ok, então já que eu estou aqui, já que eu preciso de fazer este sacrifício para poder ter sustentabilidade no meu sentido de vida e poder continuar a dar aulas, uma vez estava numa altura de crise muito grande e que não tinha dinheiro para nada, muito pelo contrário, então eu dei o meu melhor. Eu encontrei dentro do meu grande sentido de vida um dos meus porquês. E um dos meus porquês, então, já que estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu vou sorrir para todas as pessoas que chegarem à minha frente. Eu vou ajudar todas as pessoas da melhor maneira que eu puder.
vou usar a minha posição nesta profissão para contribuir com outras pessoas sejam mais felizes. Isso é um trabalho que eu faço no tapete, na aula de yoga, e que eu tentei trazer e consegui trazer na minha profissão enquanto bancária. E isto é uma das formas de nós resolvermos o conflito. Talvez agora possas, através deste meu exemplo, ver outros conflitos que tu tenhas na tua vida, ou que vejas em algumas pessoas que tu conheças, e até podes lhes mostrar este slide e dizer, mas onde é que está o bem maior? Qual é que é o bem maior que está por detrás? E depois aí sim, ok, esse conflito transforma-se, ele dilui-se. Claro que depois há limites, obviamente. Eu depois, naturalmente, à medida que fui construindo a minha sustentabilidade, a minha autonomia, aquela profissão já não estava ao serviço do meu bem maior, já não estava a ser necessário para tal. Eu comecei a dizer, não, agora tem que ir embora, isto agora já está a começar já está a começar a afetar o meu equilíbrio, o meu alinhamento. Então aí foi quando eu precisei mesmo de sair, mas já com sustentabilidade. Havendo conflito, pondera estas duas questões. É um conflito que nem chega a haver conflito, porque tu podes colocar a fonte, a origem desse conflito de parte, dizer o tal não, ou não havendo essa possibilidade, onde é que está o bem maior? E fazer o sacrifício com um sorriso, porque há esse bem maior. E às vezes o sentido da nossa vida é precisamente fazer este sacrifício na nossa vida. O sentido de vida passa pelo sofrimento, para nos engrandecermos como seres humanos e também para servirmos de inspiração para outras pessoas. Esse é um grande sentido de vida. Então, trabalho de casa, observa a tua vida, o que é que estarias disposto a sacrificar por um bem maior? Lá está, a resposta pode ser imediata, ser uma coisa que já esteja muito presente na tua vida, ou talvez não esteja, talvez não haja conflito e então, podes respirar de alívio e podes continuar a tua jornada mais tranquilo, mais tranquila, ok? Mas havendo conflito, é importante então que percebas que tens esta alternativa para que transformes esse conflito num poder pessoal. Porque é uma escolha que tu estás a dar a ti mesmo. É uma oportunidade de crescimento. Imagina o quanto tu vais crescer como ser humano quando tu consegues transformar um conflito numa fonte de empoderamento. Quando eu falo de viver a totalidade do ser, é a compreensão de que tudo isto que nós falamos para trás, não só na aula de hoje, mas todos os dias, desde o dia 1, tudo isto deve ser tratado considerando a totalidade do ser. Isto é um trabalho holístico e integral. E por totalidade do ser, eu refiro-me aqui às camadas que constituem os diferentes aspectos de quem nós somos. Então, no yoga nós chamamos de koshas, que são as camadas. E há 5 camadas, contudo, eu separei aqui uma das camadas, pois com aquilo que eu já fui aprofundando, já entendi que aqui importa fazer uma distinção entre duas destas camadas, dentro de uma destas camadas. Então, uma das camadas que nós devemos sempre considerar em tudo isto que ficou para trás é o nosso corpo físico. E aqui o corpo físico é, portanto, é o invólucro da nossa alma. É a nossa principal ferramenta para viver a vida. Então, precisas de cuidar desta ferramenta. Precisas de cuidar deste maquinão, cá está. É uma máquina incrível, mas se não for cuidada, se não for nutrida, também começa a definhar.
E aqui importa, portanto, fazer exercício físico, yoga, dançar, cuidar da tua alimentação, evitar tudo o que seja processado. Então é importante que englobes todos estes aspectos de autocuidado. Obviamente não tens que fazer todos ao mesmo tempo, não é? Mas escolhe pelo menos dois. Dois porquê? Porque a alimentação não tens como escolher, é algo que é essencial, mas podes sim escolher como comes, obviamente, não é? E inclui pelo menos ou exercício físico, ou um ginásio, por exemplo, caminhadas, ou yoga, ou dança, ou os três, se te for possível, para que possas ter o melhor corpo, o corpo mais saudável para sustentar esta caminhada, ok? O corpo energético, Prana Maya Kosha. Então, o corpo energético é a forma como tu te conectas com o mundo. É aquela percepção de que tu és mais do que o corpo físico, em que tu sentes o outro, em que tu começas a reconhecer a presença de uma potência em ti. É quando tu te conectas profundamente com a tua própria energia vital, com essa vitalidade, com essa potência, com esse fogo interno que está em ti. E nós podemos trabalhar isto através da respiração consciente, também através da prática de yoga. O corpo mental, é aqui que eu faço a distinção. Mano Maya Kosha é uma das camadas e ela integra a mente e a emoção. Contudo, a mente e a emoção são muito diferentes, ok? Por isso é que eu faço aqui esta distinção. Então, em relação à tua mente, ao teu corpo mental, propriamente dito, importa cultivar a clareza na tua mente. Enquanto tu viveres com uma mente assoberbada de pensamentos, confusa, cansada, estressada, ansiosa, vai ser difícil seres capaz de viver a tua melhor vida, por assim dizer. Vai ser muito difícil tu fazeres todas estas reflexões, porque todas estas reflexões e todos estes trabalhos requerem uma mente focada e atenta. Obviamente que isto é um treino, naturalmente, não é? Não significa que tenhas que apenas começar a fazer este trabalho depois de conquistares o domínio da tua mente. Nem pensar, porque se assim for, nunca vais dar início a este trabalho, ok? Então, avança tal como estás, no teu estado mental, qualquer que ele seja, mas introduz práticas na tua vida que cuidem da tua mente. Começa a praticar meditação, cultiva o silêncio. Quando estiveres, por exemplo, em casa a ler um livro, lê o livro. O que é que eu quero dizer com isto? Não ligas a televisão, não ligas mais estímulos externos, pões o telemóvel de parte sem notificações, não pões música. Depois, quando estás a ouvir música, estás a ouvir música. Quando estás a cozinhar, estás a cozinhar. Ou seja, é cultivar este estado de atenção plena. Estás a conferir clareza à tua mente, foco. Vai ser muito mais fácil de te dedicar àquilo que é verdadeiramente importante quando tu consegues alcançar este estado de atenção plena. O silêncio, porque é que eu também falo aqui do silêncio? Não é apenas estar no silêncio, é quase no sentido de fazer um detox dos teus sentidos. Silêncio em relação a tudo. Internet, conversas, televisão, estímulos externos, a ir caminhar para o shopping, ver montras. Ou seja, cultivar um estado de simplicidade na vida. De desfrutar de ti mesmo. De aprenderes a estar contigo mesmo. Em silêncio. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, eu já fiz isso, já não faço, já não consigo, que é vão fazer caminhadas, um grupinho de pessoas, estão a caminhar, mas levam a caminhada toda, meu Deus, não consigo mais. Porque depois são conversas que não têm valor, que não acrescentam nada. Ou é cuscovelhice, ou é conversa da novela, ou é conversa acerca dos problemas e não é nada que agregue valor. Então, se puder escolher,
escolhe o silêncio. E se puderes escolher caminhar, caminha sozinho. Se fores caminhar com alguém, ser autêntico, ser verdadeiro para com essa pessoa e diz-lhe, olha, vamos caminhar, mas eu gostaria de caminhar em silêncio. Porque tudo vai depois beneficiar desse silêncio. A própria ação física vai ser mais intencional, vai ser mais consciente, porque todos os teus sentidos passam a estar alinhados com o cuidado do teu corpo físico. Portanto, obviamente, como dá para perceber, tudo isto está interligado. Quando eu falo aqui de viver a totalidade do ser, eu estou a implicar que todas estas camadas são interdependentes, intercomunicam umas com as outras e estão interconectadas. Não dá para cuidar só de uma e ignorar as outras todas. Não é eficiente, isso não acontece dessa maneira. Para cuidar de uma, tens que dar atenção a todas as outras. E qualquer impacto numa delas vai, por sua vez, impactar nas outras, seja pela positiva, seja pela negativa. Ok? Corpo emocional, também dentro do Manomaya Kosha, aqui importa cuidar das emoções. E cuidar das emoções é permitir-te sentir as emoções. Às vezes tendemos a querer reprimir ou ignorar algumas das emoções porque é doloroso sentir algum tipo de emoções. Mas a emoção não é nada mais, nada menos do que um reflexo físico provocado, por exemplo, por uma determinada memória. E, como eu também já falei, num dos Mindset Boosters, tudo é impermanente, inclusive as nossas emoções. Então, se surgir tristeza, se surgir raiva, e apetece mandar uns berros para o ar, dá esses berros para o ar. Deixa que a emoção seja canalizada pelo próprio corpo. Porque é o corpo que dá expressão à emoção. Se tu não deixares o teu corpo exprimir a emoção, às vezes não se pode logo na altura certa, temos que conter ali um bocadinho, mas assim que tiveres a oportunidade, liberta essa energia, porque isso é energia, é em potência. Todas as emoções são energia. E se tu não permitires que isso aconteça, essa energia densa, acumulada, vai começar a somatizar e a transformar-se em doença. E não é uma coisa que tu queres para a tua vida, certamente. E já deves ter ouvido muito falar em doenças psicossomáticas. São doenças que surgem no corpo, que são originadas por desequilíbrios emocionais. Emoções mal expressas pelo corpo, reprimidas. E então é importante dar voz às tuas emoções. A tristeza, por exemplo, chora. És homem, chora, por favor. E deixa-te chorar até te cansares, até sentires que a emoção é completamente diluída. Há depois uma transformação. Ok? Então é muito importante permitir que haja este contacto mais profundo com as tuas emoções. Não é? Nós somos seres emocionais, então não podemos reprimir uma das nossas qualidades, que é ser emocional. Okay? E como é que nós também então podemos fazer este trabalho? Como é que nós podemos integrar o trabalho com a emoção dentro deste mapa que nós estamos aqui a trabalhar? Através da experiência somática, que são práticas que utilizam o corpo como ferramenta para a expressão da emoção. EFT, que são técnicas de libertação emocional, linguagem do corpo, ou seja, aprender a linguagem do corpo e o significado emocional, associado, portanto, à própria linguagem do corpo. Por exemplo, uma emoção que possa surgir e que é muito vulgar, é muito comum, é sentirmos alguma ansiedade, alguma tensão, quando nós precisamos de fazer alguma coisa que é importante para nós e que quase que vacilamos. Na maioria das vezes a gente acaba por vacilar e por
procrastinar e não fazemos logo aquilo que nós precisamos de fazer. E depois lá está o sonho a ser empurrado com a barriga para a frente. Então, quando isso surgir, por exemplo, imagina, agora vais fazer o teu trabalho de casa. Mas porque é um trabalho de casa profundo, que implica olhar cá para dentro, vais encontrar resistência interna de certeza absoluta. Então, o convite é que tu olhes para essa tensão. Reparas, ok, epá, espera aí, a tensão que a Fátima me falou está a acontecer neste momento. E tu vais sentir essa tensão no corpo. Vais tentar ver onde é que ela está alojada no corpo, qual é a parte do corpo que está a se manifestar. Normalmente é no coração, é um aperto no coração, às vezes é na garganta, aquele engolir em seco. Às vezes são as mãos que tremem e tu vais sentir. Vais respirar para esse ponto do teu corpo. Respira profundamente, 1, 2, 3 vezes e vais manter a tua atenção no processo. O que é que acontece quando respiras? Vais possivelmente começar a sentir que essa sensação começa a diluir-se. Ela é impermanente, ela não vai ficar para sempre. Então, ao invés de reagires na sensação, na emoção, quando ela surge, e essa reação normalmente é da fuga. Tu queres fugir dessa sensação. Epá, isto não é nada agradável, eu não me está nada a apetecer sentir aqui angústia, tensão, tristeza, não. Nostalgia, nem pensar. Não, isso não tem tempo para isso agora. Então a gente foge. E fugimos indo atrás dos estímulos externos, procrastinando, etc. O convite é que não fujas, é que sintas. E à medida que essa sensação vai começar a diluir, porque ela vai começar a diluir, continuas a respirar mais um pouquinho, recordas-te do teu porquê, recordas-te do teu sentido de vida, trazes essa imagem à tua mente e observa o que acontece a seguir. Se essa sensação já não se diluiu por completo e parece que de repente surge aquele fogo interno de novo, a tal força de vontade, a tal motivação, é assim que nós nutrimos quimicamente o nosso corpo ter a motivação e a força de vontade. É através do quê? De ação. Não é através da fuga, ok? Então, atua nas tuas emoções, deixa que elas estejam presentes, ok? Continuando, o corpo intelectual, já estamos mesmo quase a acabar. Vijnana Maya Kosha. E como é que nós cuidamos do nosso intelecto? O nosso intelecto precisa estar naturalmente alinhado com todas as nossas camadas, não é? Para que haja o tal alinhamento, para que haja a tal coerência. Então aqui importa nutrir o nosso intelecto da informação certa. Não é de todo o lixo que chega até nós. Por favor, filtrem aquilo que chega até vós. Não consumam tudo aquilo que vem até vós. Ok? Porque isso é nada. Isso é do mais vazio que tu podes estar a encher a tua mente. Estás a encher a tua mente com a ausência de tudo. Estás a encher a tua mente com a ausência de tudo. Eu vou ter que escrever esta frase. Porque não vais extrair daí qualquer sabedoria para a tua vida. Ponto 1. Vais estar a ocupar a tua mente com informação que só vai estar a trazer ainda mais confusão mental, a trazer ainda mais desalinhamento. Porquê? Porque nós tendemos depois a consumir tantas coisas e muitas delas dispares umas das outras, muitas que acabam por entrar em conflito, que depois tu, às páginas tantas, já não sabes por onde é que te há de guiar.
E depois o resultado disso é o quê? Inação, confusão, apatia, inércia. Isso desperta uma das reações do sistema nervoso autónomo simpático, que é o congelamento. Tu congelas perante tanta informação. Não consegues dar vazão a isso, não consegues transformar essa informação em ação, porque não há estrutura, não há alinhamento. Então, dá atenção àquilo que tu consomes, muita atenção. E, naturalmente, quando eu estou a falar aqui do consumir, vamos então consumir informação que seja possível de transformar em sabedoria através da sua aplicabilidade na vida cotidiana. Faz um estudo, estuda aquilo que verdadeiramente importa para ti. Por exemplo, se estás aqui agora nesta imersão, não faças 1001 imersões gratuitas ao mesmo tempo, senão não vais conseguir absorver nada de nada. Só para dar aqui o exemplo da nossa imersão. Se, por exemplo, agora, em relação a tudo isto que eu tenho vindo a partilhar contigo, imagina tu agora começas a aprofundar um pouquinho o conhecimento das crenças, gostaste do tema, pensas, olha, isto é mesmo interessante, eu vou procurar saber um pouco mais sobre isso. Ok, então aprofunda esse conhecimento. Mas que não seja mais um livro, 2 livros, 3 livros que ficam na prateleira e que tu não colocas na prática. Senão, para que é que foste estar a consumir toda essa informação? Às vezes é preferível pegarmos em pouca informação, mas aplicarmos essa informação na nossa vida. Aí sim essa informação tem valor, aí sim essa informação é sabedoria. Ok? Portanto, isso é muito importante que tu tenhas essa capacidade de discernir informação de sabedoria. Fazer as reflexões, portanto, fazer todas estas reflexões que eu convido a fazer aqui, estimula o teu intelecto e estimula no sentido positivo, ok? E quando tu estimulas o teu intelecto e transformas as tuas experiências de vida em sabedoria, transformas informação em sabedoria, estás tão bem a cultivar a tua própria intuição. A tua intuição é um resultado de tudo isto. Intuição não é algo místico que acontece assim do nada, por acaso. A intuição é, na verdade, um resultado de toda a sabedoria adquirida ao longo da tua vida. É um resultado da aplicabilidade das tuas crenças, dos teus valores, dos teus princípios, alinhados com todas as tuas vivências de vida até o momento presente. Isso é que é a intuição. É aquilo que te dá aquela resposta quase que parece mágica para uma determinada situação. É aquilo que te faz seguir na estrada A e não seguir na estrada B. É como se tu já estivesses a ver o filme todo na tua mente. Mas porquê é que tu consegues ver esse filme todo? Porque toda a tua experiência de vida, tudo aquilo que tu transformaste em sabedoria na tua vida, é como se estivesse a definir um mapa para todas as possibilidades que a vida te apresenta a partir daquele momento. Ok? Então, imagina uma espécie de inteligência artificial pessoal. Ok? Agora está na moda inteligência artificial, eu já não posso ouvir falar de inteligência artificial, eu tenho horror à inteligência artificial. A intuição é um resultado da compilação de tudo aquilo que faz parte de quem tu és. Então, é muito interessante olhar para a intuição desta maneira e de que, na verdade, é possível desenvolver a intuição. E trabalhando, obviamente, aqui os valores e as crenças, tal como eu já estava aqui a incluir aqui no bolo da intuição, pois tudo isto vai contribuir para que estejas a nutrir o teu subconsciente. Pois, na verdade, o teu comportamento e as tuas atitudes resultam em cerca de 90% dessas crenças e desses valores que estão, principalmente das crenças, que estão implementadas no teu subconsciente, ok? A maior parte do teu comportamento não é consciente, embora possa parecer consciente, mas não é consciente. Por isso é que é tão importante cuidar
do aspecto intelectual da nossa mente para que possas nutrir o teu subconsciente dos valores certos, das crenças certas, para que então o teu subconsciente seja mais uma ferramenta alinhada e em coerência com a tua melhor vida, ok? Ou seja, repare, isto tem que estar tudo de alguma maneira alinhado. Senão o comboio descarrila. E nós não queremos descarrilar o comboio. Corpo espiritual. Então, Ananda Maya Kosha, que é o corpo de boa-aventurança. E eu aqui coloquei estas 3 palavras: felicidade, paz e tranquilidade, que é aquilo que se acredita dentro desta camada, que é a camada espiritual, que se reflete a essência do ser humano, que é felicidade, paz e tranquilidade. Às vezes não parece, porque a vida é conflituosa, a vida é problemática, a vida é sofredora e não conseguimos perceber nem a felicidade, nem a paz, nem a tranquilidade por detrás de tudo isso. Mas o que é certo é que ela está lá, ok? Como é que nós podemos desenvolver então esta conexão com a nossa camada espiritual? Yoga. Eu não escrevi aqui, mas devia ter escrito o yoga, a meditação, mas acima de tudo o autoconhecimento. Lá está aqui o yoga e a meditação como ferramentas para o autoconhecimento. O autoconhecimento porque te conheces a ti mesmo, conectas-te a ti mesmo. E como eu costumo dizer, quando tu te conectas a ti mesmo com o teu coração, através do teu coração, estás-te a conectar com toda a humanidade. Estás-te a conectar com o todo, com o universo. Comunidade. Na sociedade tal como ela está construída, principalmente nos grandes meios urbanos, perde-se o sentido de comunidade, mas que urge resgatar. Então, se tiveres a oportunidade, desenvolve algum tipo de atividade dentro da tua comunidade, algum tipo de voluntariado, ajudar alguém, etc. Pois isto vai desenvolver uma relação de compaixão com o outro. Não é no sentido de que eu vou ajudar para ter algo em troca. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o sentido de doação de ti mesmo para a comunidade. Como é que tu podes contribuir para a comunidade? Como é que tu podes contribuir para que uma ou outra pessoa possa viver melhor, ser mais feliz? Às vezes basta precisamente a doação do sorriso, como aquela senhora que eu falei lá em Lagos. Pode ser, por exemplo, isto que eu estou a fazer, de uma forma gratuita. Eu estou a investir muito tempo, muita energia e eu espero que esteja a contribuir com algo maior do que eu. Para que tu que me estás a assistir, ou seja, neste momento, ao vivo, ou seja, a seguir na gravação, te sintas uma pessoa mais preenchida e mais enriquecida depois de receberes isto que eu tenho para te doar. Que possas, a partir daqui, melhorar a tua vida. Nem que mudes apenas uma coisinha pequenina, aparentemente pequenina, mas que essa coisa te traga mais presença, mais vitalidade, mais serenidade, mais paz interior, mais autoconhecimento, então aí já houve uma contribuição. De que maneira é que tu queres mudar o mundo? Começa pela tua comunidade local. Talvez algum amigo que tu sintas que precisa de uma palavra ou precisa de um ouvido, alguém que precisa de ser escutado. Ok? Às vezes não quer dizer que tenhas que dar algum tipo de ajuda, às vezes a simples presença, um abraço, é mais que suficiente, ok? Natureza. Conecta com a natureza, seja de que maneira for, na praia, no campo, na mata, na floresta, na falésia. Assista ao pôr do sol, assista ao nascer do sol.
cheira uma flor, abraça uma árvore, conecta com os elementos da natureza. Quando tu conectas com os elementos da natureza, tu estás a conectar-te contigo. E isto dá um equilíbrio enorme ao nosso corpo físico. Portanto, eu também devia ter colocado a natureza quando falei do corpo físico. Isso cura o nosso corpo físico, remove estados de inflamação, melhora, aliás, o nosso sistema imunitário, confere mais proteção ao nosso próprio corpo, ficamos melhor protegidos, melhora o nosso sistema nervoso, tranquiliza o nosso sistema nervoso, enfim, é só benefícios, ok? E este tratamento na natureza, sabem que há uma terapia mesmo dedicada à cura, ao tratamento através da natureza, que é a ecoterapia. Está cientificamente provado, para quem gosta da ciência, para quem só gosta de fazer coisas que estejam cientificamente provadas, há muita gente assim, já me apercebi, que quando na natureza o nosso corpo tem a capacidade de se autorregular e equilibrar, de encontrar um estado de homeostase. E isso naturalmente vai contribuir para a melhoria significativa de muitos sintomas que nós possamos ter. E a arte porque te conecta com a tua natureza criadora. Nós somos seres criadores, nós temos em nós essa potência da criação. E a arte é uma das formas de nós manifestarmos a criação. E a arte também porque traz beleza à vida. É uma manifestação do nosso coração. E aqui não tens que ser um artista, ok? Não tens que ser aqui um Leonardo da Vinci, está bem? E a arte, como é que podes manifestar a arte? Desenhar a tua melhor vida, fazer a reflexão escrita, escrever é uma arte, cantar, comunicar é uma arte, aprender a arte de comunicar com o outro, fazer bijutaria, por exemplo, fazer trabalhos em madeira, carpintaria, fazer trabalhos em canalização, por exemplo, eu acho isso uma arte incrível. Ok? Ser criativo na forma como tu podes incluir arte na tua vida. E encontrando o equilíbrio entre tudo isto, estás a trabalhar aqui precisamente aquele elemento central, que é quem? És tu. É o elemento central que vive toda a tua vida. E se tu não estiveres em alinhamento e em coerência entre as tuas próprias camadas, então quando tu vais lá para fora, vais viver a multidimensionalidade da vida, agora foi aqui uma jogada de mestre, não é? Também isso vai ter um impacto nos diferentes aspectos da tua vida. Aqui esta é uma roda da vida com 12 aspectos. Normalmente uma roda da vida tem 9, mas esta fui eu que fiz. E eu fiz desta maneira, pois alguns aspectos têm características que importa distinguir. Não vamos estar aqui a aprofundar isto, mas eu vou só explicar como é que funciona, para que tu também faças este trabalho de casa. Portanto, já viste bem a quantidade de trabalho de casa que tens aqui para fazer? Enfim, então, dentro de cada um destes 4 temas centrais, qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos, tens 3 subaspectos. E tu és o aspecto central, tu és a entidade que vive todos estes aspectos. Já percebeste que em relação às camadas, elas são interdependentes e todas elas comunicam entre elas. O mesmo em relação a todos estes aspectos da vida. Ok? E tudo aquilo que tu faças na tua vida, no teu projeto de vida, assento no teu propósito, nos teus porquês, os objetivos, o plano, as crenças, os valores, devem de estar alinhados em relação a tudo isto. Ou melhor, ao contrário, todos estes aspectos devem de estar alinhados em relação a cada um desses elementos do mapa do alinhamento e da coerência, ok?
Se algum destes aspectos não estiver alinhado ou coerente, vai haver o quê? Vai haver conflito. Então, é um conflito que importa observar e realizar se ele está presente ou se não está presente, para que faças os ajustes necessários. Então, para já, o que tu vais fazer é, em relação a cada um destes aspectos, vais classificar de 1 a 10, sendo que 1 é nada satisfeito e 10 é muito satisfeito, em relação a cada um destes aspectos na tua vida, ok? E, estando muito satisfeito, talvez haja aqui uma presunção de que está em alinhamento, ok? De que está coerente com o teu sistema de valores, com o teu sistema de crenças, está alinhado com o sentido de vida, está de acordo com os objetivos, com aquilo que tu propões na tua vida, está de acordo com um bem maior, caso haja conflito, porque também pode chegar a essa conclusão, ok? E que, portanto, podes desta maneira perceber, identificar aqui aspectos na tua vida em que, não havendo satisfação, de onde é que vem essa insatisfação? Será o resultado da presença de um conflito? Será o resultado de um desalinhamento com algum dos teus valores ou alguma das tuas crenças potenciadoras? Estará desalinhado do teu sentido de vida? Ok? Está desalinhado dos teus princípios. É para isto que serve este exercício. É para nós olharmos para a nossa vida com esta clareza e com esta objetividade. Por isso é que é importante manter a mente clara, límpida, para ela conseguir ver isto, ok? Para ela conseguir perceber isto. Quando nós fazemos este tipo de exercícios, eu hoje por acaso acho que ainda não falei disso, mas gosto de falar, é sempre tudo muito emocional. Ok? Nós fazemos este tipo de exercícios e sentimos as emoções cá dentro a se moverem no corpo. Não resistas, tal como eu falei há bocadinho no corpo emocional. Sente as emoções. Respira para a emoção. Às vezes temos que fazer uma pausa no exercício, na reflexão, está tudo certo, mas sente a emoção, não a reprimas, não a escondas. Pois a emoção também vai sinalizar qualquer coisa em relação a um destes aspectos, ok? Talvez ela sinalize, se for uma nostalgia, uma angústia, uma raiva, talvez sinalize que haja um conflito. Um conflito em que tu não consigas ver pela razão, mas que o teu corpo e a tua emoção são muito mais inteligentes do que a tua razão. Atenção, não te esqueças disso, está bem? Então, o teu corpo vai sinalizar qualquer coisa, portanto, dá atenção à tua emoção quando fazes este tipo de exercícios, principalmente neste aqui, que é bastante sensível. Ok? E viver a multidimensionalidade da vida é precisamente entender isto, que todos estes aspectos de vida estão interconectados uns com os outros, são interdependentes, pelo que qualquer ação num destes aspectos influencia todos os outros, embora às vezes possa dar a percepção que não, mas sim. E seja, lá está, pela positiva, pela negativa. E se tu quiseres implementar alguma mudança na tua vida para prosseguir o teu sentido de vida, o teu propósito de vida, precisas de dar atenção a todos os outros aspectos. Como é que consegues manter a harmonia na tua vida? Como é que tu consegues manter o alinhamento e a coerência? Olhando para aqui, até eu próprio sinto-me, isto é duro, isto é avassalador, isto é um projeto de vida que está aqui, à nossa frente, não é? Mas o que nós vamos fazendo na nossa vida não é fazer isto tudo ao mesmo tempo. Isto vai nos surgindo na vida conforme as vivências da própria vida. É quase como se o universo vai-te dando as peças para tu construires este puzzle à medida que tu também vais ficando melhor preparado e mais sábio para conseguir construir o puzzle. Às vezes jogam-nos as coisas assim, é quase como um balde de água para cima e ficamos, epá, espera aí, tem calma. Porque às vezes precisamos ser agitados dessa maneira, ok?
Às vezes precisamos de ser abanados, porque estamos de tal maneira cegos que não conseguimos ver. Então o universo faz questão de nos mostrar, diz, não queres ver? Então espera aí que eu já te digo. Então lá está, vamos brincar um pouquinho também com isto, está bem? Isto é tudo muito sério, mas precisamos de ter esta alegria. A alegria dá fogo à vida, ok? Então, aqui em jeito de conclusão, todas aquelas práticas que eu há bocadinho falei quando me referi aos diferentes corpos, são na verdade práticas de harmonização e integração. Elas ajudam a manter aqui a harmonia em relação a todas estas qualidades de vida que nós estamos aqui a estudar. São práticas corporais, são práticas energéticas, a arte, a natureza e a comunidade. Quando nós conseguimos assumir um compromisso connosco mesmos e a trazer este tipo de práticas para a nossa vida, estamos a contribuir para o alinhamento e para o estado de coerência, da sobrevivência para a coerência. Então, é a nossa conclusão. Alinhamento e coerência espirituais são fundamentais para transcender o modo de sobrevivência, porque é isto que nós estamos aqui a tratar. Então, mas para que é que eu estou aqui a falar de coerência e de alinhamento, de harmonização, de práticas? Para quê? Precisamente para que nós tenhamos condições internas para transcender um modo de sobrevivência e alcançar uma vida mais plena, uma vida mais significativa, com significado, vivendo de forma mais consciente e intencional, tendo condições para enfrentar as adversidades com resiliência e encontrar significado nas tuas experiências de vida, promovendo um bem-estar integral duradouro, com sustentabilidade. Às vezes nós não vamos nos colocar em situações de vida que tenham significado, mas é possível encontrar o significado nas nossas experiências de vida. Porque às vezes há experiências de vida que são demasiado dolorosas e nós não conseguimos entender o significado delas. Sentimos-nos uma vítima. Mas porquê é que eu precisei de passar por aquilo? Então, nós quando fazemos este processo, passamos a conseguir encontrar significado em tudo na nossa vida. Isso ajuda-nos a ressignificar eventos traumáticos do passado, por exemplo. Isso ajuda-nos a cuidar do nosso passado, a cuidar da nossa criança interior, das nossas sombras, porque nós conseguimos olhar para elas agora sob este novo prisma. Isto é muito, muito, muito relevante. Quando em modo de sobrevivência, o que é que acontece? As ações e as decisões que nós tomamos são frequentemente guiadas pelo medo, pela necessidade imediata de segurança e normalmente estão embebidas de crenças, altamente condicionantes e limitantes. Esse estado leva a um ciclo de stress e ansiedade e conflito, dificultando a conexão com o teu verdadeiro eu e com o teu propósito de vida. Portanto, isso depois é uma bola de neve, daquelas que vai ganhando dimensão, vai ganhando dimensão, vai ganhando dimensão, na qual tu te perdes completamente. E depois vai sendo cada vez mais difícil sair dela, mas é sempre possível sair dela. Basta que faças este exercício, ok? Este exercício de olhar para ti e de assumires com responsabilidade a tua própria vida. E de acreditares e confiares que tens em ti o poder para mudar a tua vida. O alinhamento, portanto, no lado oposto, o alinhamento envolve a harmonização dos teus pensamentos, emoções e ações com os teus valores e crenças mais profundos. É um processo de autoconhecimento e de conexão com algo maior, seja isso uma força divina, vital, energia vital, a natureza ou o universo. Podes lhe chamar Deus, se assim o entenderes. Ok? Aqui vai ao encontro das tuas crenças potenciadoras, naquilo em que tu acreditas. Então, o que é que acontece quando tu estás alinhado? As tuas escolhas e a autoagência é a tal capacidade de agir, refletem a tua essência e propósito, promovendo uma sensação de paz, felicidade e satisfação. Ou seja, ajuda
claramente a regular o teu sistema nervoso. E quando tu estás nesse estado de paz, felicidade e satisfação, quando te conectas com a tua camada espiritual, na verdade, o modo de sobrevivência não tem mais terreno fértil para existir. E talvez esta seja a frase mais importante que eu poderia ter partilhado até ao momento presente. A coerência espiritual, quando existe consistência entre aquilo que tu acreditas e aquilo que tu fazes e vives de acordo com os teus princípios, mesmo diante de desafios, indo ao encontro do bem maior, fortalece-te e ajuda-te a manter o foco nos teus objetivos de longo prazo, em vez de ser dominado por preocupações imediatas, que é aquilo que acontece quando nós estamos em modo de sobrevivência. E aqui só mais um pequeno à parte, mesmo para concluir, quando nós estamos aqui a falar de viver sobre os nossos princípios, às vezes os nossos princípios confrontam e conflitam com o ambiente no qual nós estamos envolvidos. Geram-se conflitos na família, por exemplo, com os nossos amigos. E aqui depois há sempre uma escolha que tu deves fazer. Escolhes o quê? Continuar a viver nos teus princípios ou ceder da tua verdade para te permeares por uma crença, por uma verdade que não é a tua. Há um preço a pagar. É um preço que eu, neste momento, já não estou disposta a pagar. Há um outro preço a pagar quando eu vivo pelos meus princípios. Mas esse preço é um preço que me leva na direção da minha melhor vida, em que eu me transformo na melhor pessoa que eu posso ser. E com esta frase, concluímos aqui a nossa prática de hoje, a nossa aula de hoje. Eu sei que foi longa, eu peço imensa desculpa, mas havia muito conteúdo para partilhar e o facto de eu estar muito cansada não ajuda muito, mas eu tentei dar o meu melhor. Espero que a mensagem tenha chegado até esse lado. E o tema para amanhã, o nosso último dia da imersão, é precisamente esse: de nos transformarmos na melhor pessoa que nós podemos ser para viver a nossa melhor vida. Quem é que nós precisamos de ser, afinal? Porque é que tudo isto que eu falei nestes 4 dias é tão importante? E tudo isto que eu acabei de falar aqui, todos estes trabalhos de casa que tu tens para fazer, são o passo zero. Ok? Isto é o passo zero para a tua melhor vida. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada, António, muito obrigada, Lourdes, e espero que a minha partilha tenha contribuído com algo de positivo para a tua vida. E até amanhã. Obrigada.